Bolsonaro protagonizou um fiasco humilhante no Rio de Janeiro, além de um ato extremamente cínico por parte do ex-presidente. Foi um fiasco porque esse evento, junto com Alexandre Ramagem, para promover aquela candidatura que não vai para lugar nenhum, flopou, não foi ninguém. Onde está o datapovo do Flávio Bolsonaro? Bolsonaro é um político de padaria e não adianta tentar manipular a imagem com o celular gravando na vertical. A gente sabe que Bolsonaro não mobiliza mais ninguém. Foi humilhante também porque Bolsonaro esteve junto com Alexandre Ramagem, depois de Ramagem gravar o Bolsonaro clandestinamente. Bolsonaro tem que engolir a seco a candidatura do Ramagem. Que coisa ridícula, porque ele teme que Ramagem seja o novo Mauro Cid. E Bolsonaro é cínico a ponto de chamar o Lula de ladrão, por isso que não quis passar a faixa presidencial. Mas quem roubou joia foi Bolsonaro. Qual a sua opinião sobre esse evento no Rio de Janeiro? Mais um fiasco? Foi humilhante Bolsonaro estar junto com Ramagem? E o que você acha do Bolsonaro chamando o Lula de ladrão? Você concorda comigo que é ridículo? Então like no vídeo e se inscreva no canal. Mais um evento fiasco do Bolsonaro. Não vai ninguém nos eventos do Bolsonaro. E não adianta querer ficar falando de datapovo, gravando com o celular na vertical, porque não adianta. Muito menos protagonizar evento para Alexandre Ramagem. O Ramagem não decola, pessoal. Ele é um candidato apático, um candidato morto. Hoje, o PL, ele luta para que o Ramagem não fique na humilhante terceira posição, atrás do candidato PSOL. O esforço que o PL está fazendo é para fazer com que o Ramagem fique na segunda posição e mais nada. Até porque, mesmo com todo o empenho de Bolsonaro, tem um teto. E o teto do Bolsonaro é baixo. A Thaís Bilenque do UOL falou isso. Não adianta Bolsonaro se envolver, não adianta Bolsonaro se empenhar, porque não vai fazer a candidatura do Ramagem decolar, ainda mais depois de todas as acusações, todos os problemas com a BIM paralela. Nós falamos aqui no canal que era um erro do Bolsonaro insistir nessa candidatura do Ramagem, quando houve o evento flopado naquela quadra, lá da Mocidade, não foi ninguém, tava vazio, a gente falou, é um erro, o Ramagem tem problema jurídico, o que Bolsonaro tá se metendo com essa candidatura? É uma derrota pessoal do Bolsonaro, esse evento fiasco no Rio de Janeiro não vai melhorar a situação do Ramagem e piora do Bolsonaro, porque ele se envolve ainda mais com o candidato que está sendo esmagado no Rio de Janeiro. É horrível isso. Mas é bem feito pro Bolsonaro. Essa é a minha opinião. E não adianta vir bolsonarista falando que não, o evento foi um sucesso, teve um monte de gente. Não lotaram uma praça. Não lotaram uma praça. Reparem sempre nas gravações dos bolsonaristas. Celular na vertical, porque faz um ângulo fechado. E aí, quando você tem pouca gente, parece que tem nossa, é uma imensidão, mas não tem ninguém. Lotaram uma pracinha lá no Rio de Janeiro. Bolsonaro, ele não serve mais para eventos abertos. Não adianta. O local de Bolsonaro é na padaria, é na pastelaria. Ele foi reduzido a isso, a um patético político de padaria. Não adianta ficar inventando, manipulando imagem, manipulando gravação, porque a gente percebe que o Bolsonaro é um fiasco humilhante, porque na minha opinião, foi humilhante, é humilhante, o Bolsonaro tem que fazer campanha pro Alexandre Ramagem, porque o Ramagem gravou o Bolsonaro clandestinamente, e não adianta ficar falando que Bolsonaro sabia nada. Conversa pra poder dormir. Primeiro, tem o emissário do Wilson Witzel, por isso que precisamos gravar. Por que manteve o celular gravando se o Wilson Witzel e o emissário dele não participaram da reunião? Aí começa, não, como viram que era fraco essa versão. Não, eu tava desconfiado, essas palavras do Ramagem, da advogada do Flávio. Conversa. Ramagem sabia muito possivelmente que aquela era uma reunião antirrepublicana e com potencial criminoso. Para não ser denunciado por uso ilegal da sua influência, ele gravou a reunião. Ele gravou e transferiu do celular, porque antes era um celular antigo e ele mudou para o celular novo e manteve a gravação. Bolsonaro está se borrando de medo, por isso que precisa se humilhar, porque ele teme que o Alexandre Ramagem seja o novo Mauro Cid. Prestou depoimento por 7 horas. Respondeu mais de 100 perguntas. Com detalhes. Bolsonaro está na mão do Ramagem. Na mão. Se ele começar a falar coisa, o Ramagem vai soltar as gravações. Então Bolsonaro, mesmo tendo sido traído, mesmo tendo sido corneado pelo Ramagem, precisa se humilhar, precisa se arrastar. É um fim político humilhante para o Bolsonaro, mas bem feito para ele. Só que ele não percebe, e talvez já tenha percebido, que essa humilhação toda que ele está passando o prejudica diante dos bolsonaristas. Não pelo fato dele se humilhar, mas pelo fato dele se institucionalizar.
Bolsonaro, quando ele foi traído pelo Dória, o que ele fez? Ele deu uma banana no João Dória e mandou pastar. Quando ele foi traído lá pelo o pai do André Marinho, o Paulo Marinho, deu uma banana e mandou pastar. Ele fazia isso. Agora Bolsonaro não faz mais. Deixa eu ver só que tá mandando mensagem. Agora ele não faz mais. Agora Bolsonaro é gravado, é traído na cara dura e engole a seco, porque Bolsonaro é um pau mandado do Valdemar Costa Neto. Bolsonaro está institucionalizado, ele precisa atuar politicamente. E quem atua dessa forma politicamente, engolindo esse brejo todo, eu não vou falar que ele está engolindo perereca, porque Bolsonaro a gente sabe que ele não gosta disso. Mas quem faz isso não pode mais se colocar como sendo um outsider. Bolsonaro morreu politicamente. Morreu! E ele sabe disso, por isso que nesse evento do fiasco humilhante no Rio de Janeiro, ele vem no modo cínico e chama o Lula de ladrão. Ele vem e fala que ele não quis passar a faixa presidencial pro Lula porque o Lula é ladrão. Faça por favor. O Lula não teve prova contra ele, a condenação foi anulada. Agora, Bolsonaro vai ser condenado porque ele roubou joias. Bolsonaro vai ser condenado porque é ladrão de joias. Ele vem falar que o Lula é ladrão. Que pachorra é essa? Que pachorra é essa do Bolsonaro? Chamar o Lula de ladrão sendo que ele é o ladrão de joias. Sendo que ele vai ser preso porque roubou joia. Por conta de trocados para viver nos Estados Unidos, fugido com medo da justiça. É ridículo. Pior é o Flávio. Cadê o Datapovo, Flávio? Primeiramente, Flávio, troca essa camiseta. Ninguém aguenta mais ver você com essa camiseta de 10 anos da Paralimpíada. Troca isso. Deve estar fedendo. Ainda mais porque aquele tecido da Refit fede. Troca. Compra uma da seleção. Toda hora com aquela mesma roupa. Deve sua, porque o Rio de Janeiro é quente. Deve estar com aquelas manchas, sabe, de desodorante. Talvez ele não use, mas fica encalacrado. Deve estar manchado de pizza. Troca essa camiseta, Flávio. Que irritante. Cadê o teu Datapovo? Quando saiu a aprovação do Lula, ficou desesperado. Ah, porque o Lula não vai na rua fazer o Datapovo? O Bolsonaro foi. Cadê o Datapovo do Bolsonaro? Não foi ninguém. De novo, mais uma vez, outro fiasco. De novo. Sempre a mesma coisa. Só que, de toda essa ausência, desse fiasco, uma pessoa não foi. Carlos. Carlos Bolsonaro não foi. E ele era amigo pessoal do Hammadi. Quem está sustentando essa candidatura é o Flávio. E não o Carlos. Só que faria sentido o Carlos ir, porque o Carlos é candidato a vereador. O Carlos era para ser presidente do PL no Rio de Janeiro. Ele é? Não é. O Carlos era para estar trabalhando, a candidatura do Hammadi não está trabalhando. O que está acontecendo com o Carlos? Eu falo para você, Michele afastou o Carlos de Bolsonaro. Sem Carlos, Bolsonaro não é absolutamente nada. Nada. Bolsonaro errou quando permitiu que afastassem Carlos dele. De todos os filhos do Bolsonaro, Carlos é o que mais se preocupa com o pai. Você acha que Eduardo se preocupa? Não se preocupa nada. Se Eduardo se preocupasse, não ficaria protocolando denúncia contra Alexandre de Moraes e organização internacional. Flávio se preocupa com o Bolsonaro? Se preocupa nada. Tá fazendo o pai se humilhar dessa forma junto com o Hammadi para sustentar uma candidatura que não vai nem pro segundo turno. Vai ficar na terceira posição. O único que preza por Bolsonaro é o Carlos. Só. E Carlos se afastou de Bolsonaro. E quando o Carlos se afastou de Bolsonaro, Bolsonaro simplesmente foi destruído. Bolsonaro morreu, sucumbiu. Na terça-feira, na semana do debate da Globo, quando Michele expulsou o Carlos do Palácio da Alvorada. Quando Bolsonaro estava discutindo as estratégias para o debate da Globo. Quando Michele expulsa Carlos, ali é o marco do início do fim de Bolsonaro. Bolsonaro vai se juntar de novo com Carlos? Não. Porque para isso ele precisaria romper com Michele e ele não vai fazer porque ele não tem coragem.